Tu estuda pra caramba e sente que não tá saindo do lugar, pratica, tenta de novo e outra vez. Parece que tá sempre a mesma coisa. Não te preocupa, não tem nada de errado contigo. Então vem com a gente que tu vai descobrir nesse vídeo alguns passos para saber se tu realmente está progredindo no teu aprendizado. Eu sou o Sérgio. E eu sou o Richard, e antes da gente passar para aqueles passos básicos, a gente vai primeiro falar da armadilha do platô. Porcaria é essa de platô? Que todo mundo se identifica com isso, né? Todo mundo que já tentou aprender alguma coisa, especialmente algo difícil, desenvolver uma nova habilidade, aprender a jogar algum esporte, sei lá. Já lidei muito com esse espaço de tipo, cara, eu pratiquei tanto, eu já joguei tanto, já parece que eu não aprendo, parece que eu não faço melhor. Tem algum termo que muita gente utiliza, veio usado em várias áreas diferentes, que é a ideia de platô. Então, às vezes, se a gente for medir o gráfico de aprendizado, né, da nossa proficiência em algo, de acordo com o tempo, geralmente no início, o nosso gráfico vai aumentar, 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 e vai chegar alguma hora que a gente vai ficar relativamente muito bom naquilo. E aí a gente vai tender a entrar nessa ideia do platô. Nossa habilidade não vai estar subindo tanto mais. Ela vai começar a normalizar. E aí ela começa a subir bem devagarinho. Por que isso acontece? Geralmente é quando a gente sabe o suficiente para ser bom na habilidade, é quando a gente está, sei lá, no futebol, a gente já sabe todos os fundamentos e fazer eles tranquilamente. A gente acerta 80% dos passes que a gente tenta, a gente acerta 80% dos chutes que a gente tenta chutar a gol. A gente treinou o suficiente para estar chegando nesse nível de habilidade. O que vai tender a acontecer é para a gente refinar e chegar a 90% de conclusão de passe ou 100% costuma requerer mais ajuste fino, coisas que só vêm durante muito tempo de prática, sabe? Tu entender realmente todos os detalhes de chutar a bola de uma forma efetiva. É o lugar da bola que tu tem que encostar, é a posição do pé que tu tem que bater, o que tu fazes com o braço, com o pé de apoio. Praticamente toda habilidade que a gente tenta desenvolver vai ter uma hora em que a gente vai ficar bom o suficiente para ser proficiente. E aí, quando a gente quiser realmente levar a habilidade para o próximo nível, a gente vai lidar com essa ideia de tipo, não tô progredindo, ou parece que eu não tô progredindo, porque o progresso realmente fica mais longo ou mais lento. É medir, né? A ideia aqui é falar um pouco sobre como a gente medir o aprendizado. O que me vem em primeiro lugar, assim, é ter alguns objetivos ou pelo menos alguma ideia do que a gente quer realizar aprendendo alguma coisa. Se no futebol a meta é a gente jogar com os amigos uma vez por semana e tá fazendo 3, 4 gols por jogo, isso seria uma meta, sabe? É algo que a gente consegue medir e comparar o nosso resultado com esse objetivo, com essa medição, para avaliar o progresso. Em primeiro lugar, para avaliar o meu aprendizado, eu tenho que medir alguma coisa, porque eu não tenho como avaliar o que não pode ser medido. Como é que eu vou avaliar algo que eu nem sei qual é o meu objetivo? Eu nem sei onde que eu quero chegar. Pô, vamos dizer que eu estou em Porto Alegre e eu quero chegar em Torres. Se eu não souber que eu quero chegar em Torres, eu posso ir para qualquer lugar, não interessa qual é a distância, não interessa nem eu avaliar. Então, em primeiro lugar, tem essa relação do meu desenvolvimento ao longo do tempo. O meu desenvolvimento no início ele tende a ser muito grande, porque eu estou começando do zero para aprender uma habilidade nova, então eu tenho um grande desenvolvimento nesse pouco espaço de tempo, até o momento que eu chego no platô, que é justamente onde eu cheguei num certo nível de proficiência e que agora sim demanda muito mais esforço, muito mais prática para eu atingir um outro nível de proficiência. Parece que não tem desenvolvimento, mas na verdade é um acúmulo de energia para chegar num próximo nível. E essa é a armadilha, porque por parecer que está estagnado, pode ser que muitas vezes a gente caia na tentação de desistir. Afinal de contas, pô, eu estou me esforçando tanto aqui, eu não saio mais do lugar. Só que aí que tá o detalhe. Quanto mais tu pratica, mais tu te desenvolve. E quanto mais proficiência tu tem, menos desenvolvimento num curto espaço de tempo tu tem. Então, o que vai fazer uma diferença aqui é a consistência. Só que agora, quem que consegue manter uma consistência sem ter um objetivo bem definido? Se eu não tenho exatamente bem definido onde que eu quero chegar fazendo o que eu estou fazendo, eu ficar pelo caminho é muito fácil. Inclusive é mais confortável. Até porque é que nem diz o gato risonho lá da Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Nada de errado se tu não quiser definir um caminho ou um objetivo. Tá tudo bem, pode ficar à deriva à vontade. O único detalhe é que se tu fica à deriva, pode ser que tu vá parar em algum lugar que tu não fique tão feliz no futuro. Só isso. Uma vez que a gente tem objetivos em mente, né, que a gente entende essa ideia de que para avaliar o nosso aprendizado, ou o progresso, para tu olhar para o que tu vem praticando, vem aprendendo, vem estudando e ter a certeza de que tu tá progredindo, sabe? De que tu, cara, esse tempo que eu tô gastando aqui tá sendo investido e não simplesmente gasto. O que faz sentido é tu ter referência para isso, né? Tu tens que te comparar de alguma forma. E a ideia é ter objetivos, etapas, né? Quando tu entende alguma matéria, alguma disciplina que tu quer desenvolver,
tu consegue criar esses objetivos baseado no, ok, quais são as etapas de aprender essa parada? E aí tu seta como objetivos. E uma coisa que funciona muito é criar uma estrutura com esses objetivos, uma estrutura de prestação de contas. É de tu como é que tu vais fazer para estar medindo o teu progresso, né? Para estar pegando essa referência e tá avaliando. Basicamente, tu criar uma estrutura baseada nos objetivos. Por exemplo, setando alguns períodos de tempo para desenvolver tais objetivos, colocar data para tais objetivos. Então, entre aqui e 2 semanas, eu vou aprender todos os verbos mais usados em inglês, por exemplo, se eu estou aprendendo uma língua. Ou daqui a um mês, a minha ideia é estar conseguindo fazer um vídeo me apresentando totalmente em inglês, falando sobre minha profissão, talvez, ou o que é importante para mim. Esses são exemplos de objetivos que a gente poderia colocar numa estrutura. Pegando os objetivos e colocando data, a gente começa a ter uma estrutura em que a gente pode se basear para estar medindo o nosso progresso. E uma das estruturas que mais funciona, na minha experiência, é tu estar prestando contas com outro alguém, fazendo uma estrutura em que tu não só depende de si mesmo. Tu tens contato, tu compartilhaste isso com algum amigo, com algum familiar, às vezes, mas alguém para estar compartilhando quando tu estás alcançando essas metas, esses objetivos. Beleza, depois que eu defini o meu objetivo principal, ok, eu vou dividir esse meu objetivo principal em submetas. Muito bom tu comentar isso. Tem uma ideia muito legal que pode ajudar nesse processo, especialmente para criar uma estrutura a longo prazo, é tu começar sempre com o objetivo final em mente. Então, tu pensar primeiro no final, e aí tu consegue quebrar esse objetivo final em objetivos intermediários. Meu objetivo final, por exemplo, é ser fluente em inglês. Aí a gente pode cair numa armadilha também, porque fluência é um termo, ele depende muito de quem tá falando, sabe? Para dar esse exemplo de fluência, uma coisa que eu aconselharia é, se tu tá aprendendo alguma língua, tu definir o que é fluência para ti, porque cada autor, cada professor, cada um tem sua definição de fluência, porque fluência é um termo bem abrangente. Fluente para ti é tu saber escrever um livro na língua, ou é tu conversar com outras pessoas na língua, no cotidiano, ou é conversar sobre um tema super específico, sobre filosofia, sei lá, sociologia, temas políticos. E muita gente o que quer saber fazer é se comunicar, né? Se expressar, estar se conectando com outras pessoas na língua. Um exemplo de influência que funciona para mim, por exemplo, é estar me comunicando sobre o que é importante para mim com outras pessoas, sabe? No dia a dia, assim. Isso aponta para o quê? É importante ter objetivos específicos também. Faz parte de uma estrutura que funciona. Se tu deixar um objetivo muito nebuloso, assim, sabe? Que tu não tens muita ideia do que realmente significa, é muito fácil da gente ficar perdido nesse processo. Então, começar por um objetivo final que seja específico, concreto, sabe? Que seja mensurável também, é algo que pode ajudar. Então, a ideia de ser fluente em inglês ou francês, sei lá, mas pode ser algo do tipo, cara, eu quero ser capaz de, daqui 1 ano, tá tendo uma conversa de, sei lá, 15, 20 minutos com alguém que eu não conheça, por exemplo, tudo na língua, como se conheço alguém na rua, me comunico em inglês com ela e durante 15 minutos e eu consigo falar sobre quem eu sou, sobre o que é importante para mim, e, sabe? Então, esse é um exemplo de um objetivo, é algo que tu pode mensurar. Como é que eu vou saber se eu atingi isso? Tenta fazer. Então, pode ser um grande objetivo. E aí, quando tu estuda, tu entende o que é necessário para atingir esse objetivo, aí tu vai ver vários objetivos intermediários, do tipo, ok, então eu tenho que aprender a criar frases, por exemplo. E aí tu tem que aprender também um vocabulário das palavras mais frequentes na língua, ou das mais comuns, aí poderia ser outro objetivo intermediário. E nesse objetivo intermediário de vocabulário, por exemplo, tu vê que, ok, para eu estar falando fluentemente com alguém, eu tenho que saber pelo menos 2.000 palavras, vamos colocar. E aí tu pode quebrar dessas 2.000 palavras, então eu tenho 1 ano para aprender a internalizar isso. Quantas eu preciso fazer por semana, por exemplo, para estar com essas 2.000? Esse objetivo pode se quebrar de 2.000 palavras, aprender 10 por semana, 5 por semana. É essa ideia de começar pelo final e ir quebrando em objetivos menores, e aí tu vai criando essa estrutura, e aí tu tem várias referências, vários pontos, e quantos mais desse tu tiver, maior vai ser a tua capacidade de avaliar, sabe? Se tu tá realmente tendo progresso. Tá vendo se, ok, semana passada eu não conseguia fazer isso, agora eu tô conseguindo. Primeira coisa, a gente vai lá, definir o objetivo. Então, a gente quebra esse objetivo em objetivos intermediários. E aí, com os objetivos intermediários em mente, a gente bota realmente um prazo para estar cumprindo cada um deles. No momento que a gente bota um prazo para cumprir cada um deles, a gente traz mais uma força aí, uma estrutura de prestação de contas, uma pessoa que vai realmente estar te acompanhando no passo a passo. E vai estar te dizendo, cara, e aí?
Tal dia tu disse que tu ia correr 2 km. E aí, correu 2 km? Não? Beleza, o que foi que faltou então? Vamos medir esse progresso aí. Exato, é. Essa dinâmica de ter uma estrutura social, né? Alguém em quem tu confias e com quem tu combinas, né? Pra realmente tá prestando contas, assim, isso faz muita diferença. Porque a gente sabe, né, que muitas vezes a gente seta esse projeto e a vida acontece e a gente acaba deixando algumas coisas de lado e, enfim, ter uma estrutura assim é não só um lembrete, como mais uma fonte de motivação, né? Uma coisa muito legal também é de achar como se fosse um buddy, a ideia de buddy ou de parceiro, de, por exemplo, se tu estás aprendendo inglês, achar outra pessoa, outro amigo que quer aprender inglês também. E aí vocês criar uma estrutura juntos de não só de prestação de contas, mas de prática também. Isso é uma das coisas, especialmente em desenvolver meu inglês, que eu achei que mais efetivos, assim, sabe? É como eu treino a minha conversação hoje em dia. É estar conversando com amigos que também se importam com desenvolver essa habilidade. E a gente não só passa tempo com essas pessoas, né, com nossos parceiros, como a gente desenvolve a língua também. E a gente fala sobre o que é importante pra gente. Então, é algo muito legal também que dá pra fazer, mas não somente em desenvolver línguas, pode ser qualquer habilidade, tipo jogar futebol. Primeira coisa é ter clareza de que existe o platô e existe a armadilha do platô. Tu quer realmente atingir um nível diferenciado em alguma coisa que tu está aprendendo, é uma armadilha achar que tu não está tendo progresso nenhum, porque toda vez que tu pratica tem progresso. É extremamente importante ter o objetivo definido para isso, porque sem objetivo a gente fica à deriva ou fica pelo caminho ou vai em direção aonde a gente talvez não queira. No momento que a gente tem o objetivo bem definido, a gente consegue quebrar essa trajetória em várias subtrajetórias. A gente não vai sair daqui do porto de Rio Grande e parar na China sem parar em alguns lugares do caminho. E aí que quando eu tenho os meus objetivos intermediários bem definidos, eu realmente consigo estabelecer os prazos para cumprir esses objetivos. E aí o que vai garantir que eu esteja sempre no meu jogo para cumprir esses prazos? O meu objetivo final, e dois, o nosso último passo do método todo, que é realmente trazer uma pessoa pro teu lado, que ela vai ser ou a pessoa que tá te treinando e que tá te chamando sempre às contas, vai estar te dizendo, e aí, tu não falou que ia correr 2 km na semana, na semana tal? E aí, correu? Ou também pode ser a pessoa que vai correr do teu lado. E quando tu estiver sem vontade de levantar a bunda da cama, ela vai te dizer, bora, tô aqui te esperando. E o último passo, na verdade, é aquilo que ninguém pode fazer por ti, que é tu entrar em ação e ir lá e fazer. Perfeito, botar toda a teoria na prática. Faz sentido? Isso é relevante para ti? Chama o teu amigo ou a tua amiga e bota isso em prática hoje. E depois compartilha com a gente aqui nos comentários como é que foi. Se também fizer sentido para ti, tu quiser acompanhar mais conteúdo sobre aprendizado, sobre educação, se inscreve no canal, que a gente vai ter muito conteúdo ainda sobre isso aqui na Outway. Então até a próxima. Falou! Valeu!